Estudo do capítulo 13 do Apocalipse. Primeira parte. A besta que emerge do mar. Olá. Graça e paz a todos. Bem-vindo ao estudo do capítulo 13 do Apocalipse. Hoje estudaremos a primeira parte desse capítulo que fala sobre a besta que emerge do mar. E no próximo vídeo estudaremos a segunda parte que fala da besta que emerge da terra. Em primeiro lugar, quando o Apocalipse se refere a uma besta, tem a conotação de um animal. Tanto no livro de Daniel quanto em Apocalipse, os profetas utilizam desse termo para identificar um rei ou um reino que se levantaria. Os termos usados no Apocalipse, às vezes assustam muitas pessoas, mas não há o que temer, esse livro é a revelação de Deus. Lembre-se que foi a forma que o profeta usou para retratar os fatos na sua época, ele utilizou do seu vocabulário para identificar os acontecimentos. Aqui eu abro um parêntese para falar aos meus irmãos católicos, tudo o que aconteceu no passado e que identifica a Igreja Romana como um dos personagens principais dessas profecias, nada tem a ver com o católico moderno. Esses são fatos registrados na história, que é incontestável. Mas Deus tem filhos sinceros em qualquer denominação, e Ele não levará em conta o tempo da ignorância como fala em Atos 17, 30. É obrigação individual de cada cristão procurar o conhecimento e o entendimento das Escrituras. Peço a vocês que busquem, pesquisem, não confie sua salvação a ninguém. Se você buscar o Espírito Santo de todo o coração, Ele iluminará o seu entendimento e te guiará no aprendizado. Veja o que dizem esses dois versos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17, 30. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor. João 10, 16. Então o que quero deixar bem claro, que não estou atacando ou apontando o dedo para ninguém, todos têm o direito de pensar e agir como quiser, mas existe verdades que o tempo não pode apagar. Séculos de erro não transformam uma mentira em verdade. Espero que compreenda a minha posição e continuem os estudos. Então, vamos começar. A besta que emerge do mar. Quero lembrar a vocês que o livro de Daniel tem um paralelo muito forte com o livro do Apocalipse. É de suma importância que se estude as profecias comparando os dois livros, sem menosprezar os acontecimentos em toda a Bíblia. E quando estudamos o capítulo 13 de Apocalipse temos que estudar junto o capítulo 17, porque ele amplia a visão do capítulo 13. Vamos entender de acordo com a Bíblia o que ela nos fala sobre cada um desses símbolos, para que possamos ter uma visão mais clara do que João queria nos transmitir. Partindo do princípio que a Bíblia é sua própria intérprete, vamos ver o que diz o primeiro verso do capítulo 13. Vi emergir do mar, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Apocalipse 13, 1. Olha o que diz no livro de Daniel. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel 7, 3. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Daniel 7, 17. Como eu disse anteriormente, besta quer dizer um animal. O significado desses animais é reis ou reinos que se levantarão da terra. Agora que já sabemos o que significa esses animais, vamos ver o que significa o mar ou muitas águas. Em Apocalipse 17, encontramos a resposta. Falou-me ainda. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, 15. Veja que a própria Bíblia nos dá detalhes da profecia, ela mesma mostra os significados dos simbolismos. Então vamos revisar o que já encontramos. Animais quer dizer reis ou reinos. Mar ou muitas águas, quer dizer povos, multidões, nações e línguas.
Isso quer dizer que, esse reino ou a besta do capítulo 13, surgem de um lugar densamente povoado. Em Daniel, quando surgem os 4 animais, simbolizavam 4 reinos que surgiria dos lugares mais populosos da terra naquele período. E de acordo com a Bíblia esses reinos seriam Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Vamos ver o que significam os 10 chifres e as 7 cabeças. Ainda no capítulo 17 diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Apocalipse 17, 12. E ainda no capítulo 17, no verso 9 diz assim: aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Apocalipse 17, 9 e 10. Bem, aqui temos o significado dos 10 chifres. São 10 reis que ainda não tinha recebido o reino, mas receberia com a besta por pouco tempo. De acordo com o que aconteceu na história e com a estátua do livro de Daniel. Essa estátua apresenta 4 reinos. A cabeça de ouro, Babilônia. O peito e braços de prata, a Medo-Pérsia. O quadril de bronze, a Grécia. E as pernas de ferro, Roma. E os pés da estátua que era misturado de barro com ferro, são os 10 reinos simbolizados pelos 10 dedos da estátua. Que foram 10 tribos bárbaras que minaram o poder de Roma em suas bases. Não há na história outro império que substitui Roma. Somente essas 10 tribos, na qual se originou os países da Europa, da forma como conhecemos hoje em dia. E as 7 cabeças, são 7 reis nos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. O que isso quer dizer? Estudiosos do Apocalipse das profecias, apontam esses reinos como sendo impérios que sempre, de alguma forma atacaram o povo de Deus em toda a história. Vejamos quem são esses reinos. Por ordem cronológica. O primeiro, Egito. Escravizou o povo de Deus por 400 anos. O segundo, Assíria. Em 722 a.C., destruiu 10 das 12 tribos de Israel, restando apenas as tribos de Judá e Benjamim. O terceiro, Babilônia. Levaram ao cativeiro por 70 anos, as 2 tribos que restaram do povo de Deus. O quarto, Medo-Pérsia. Mesmo tendo autorizado a reconstrução de Jerusalém, ainda dominava sobre todos os povos. E teve ameaça ao povo de Deus no período da rainha Ester. E o quinto, Grécia. Tinha hegemonia total sobre todos os povos, profanou o templo de Deus, e mandou matar a muitos no período de Antíoco Epifânio. Esses são os 5 impérios que caíram antes da época de João. No momento em que João vivia, e estava escrevendo o Apocalipse, era o final do 1º século, e Roma estava no poder. Que é o 6º império. E o 7º poder ainda não havia chegado. Porque só no 6º século, para ser mais exato, no ano de 538 como já estudamos, que houve a supremacia dos papas. Foi quando as 10 tribos bárbaras tiveram que se submeter a esse poder. Por isso que a profecia diz que eles não tinham reino, e reinariam com a besta por pouco tempo. Eles derrotaram Roma Imperial, mas em seguida veio o domínio dos papas, que dominou por 1260 anos. Tendo seu final em 1798. Sendo assim, concluirmos que esse poder que surge do mar, é Roma, em suas 2 fases. Roma imperial ou pagã, e Roma papal ou eclesiástica. Esse poder herdaria características dos poderes anteriores a ele. Vamos ao verso. A besta que vi, era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, 2. Aonde encontramos esses animais na Bíblia? Em Daniel capítulo 7 está a resposta. Lá encontramos o leão que representa a Babilônia, o urso que representa a Medo-Pérsia, e o leopardo que representa a Grécia.
Então esse poder teria semelhanças com esses reinos do passado de alguma forma. Vamos ver essas características. Da Babilônia. Ele herdou a pretensão e o orgulho, o pecado e a transgressão à lei de Deus. E como a Babilônia era politeísta, levou o povo de Deus a adorar outros deuses. Da Medo-Pérsia. Copiou a adoração ao Deus Sol, através de um segmento chamado de mitraísmo. Porque a partir desse momento eles estabelecem que o dia de adoração não seja mais o sábado do Senhor, mas sim o domingo, que era o dia que se adorava o Deus Sol. Com o pretexto de que Jesus ressuscitou no domingo, por isso agora seria mudado a lei de Deus, sem nenhuma recomendação de Jesus para se fazer tal coisa, ou um único texto nas Escrituras para sustentar essa mudança. E da Grécia, que é o leopardo, se herdou a adoração aos santos. A Grécia tinha um deus para cada sentimento, para cada estação do ano e etc. E agora esse poder implanta dentro da igreja a adoração às imagens e esculturas como os gregos. E tem um santo para cada dia do ano, e esses santos têm o poder de interceder pelas pessoas, tomando o papel que só pertence a Jesus Cristo, que morreu pelos pecados de todos e ganhou o direito de ser o único intermediador entre Deus e os homens. Essas são as semelhanças que esse poder herdou dos poderes anteriores a ele. Mas em 1798, o Papa Pio VI foi preso por Napoleão Bonaparte, dando um fim à supremacia dos papas. Esse momento é considerado como a cabeça golpeada de morte. Veja o verso seguinte. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Apocalipse 13, 3. Alguns teólogos apontam a data de 1929 como o começo da cura da cabeça que foi golpeada de morte. Quando Benito Mussolini estava no controle da Itália, ele devolveu os 44 hectares de terra à Igreja Romana, onde hoje se situa o Vaticano, além de indenizações e tornando-se a religião oficial daquele país. Então esse poder reassume não só o poder religioso mas também como chefe de Estado. Porque o Vaticano é um país independente dentro de outro país. É no mínimo curiosa essa situação. Veja agora o verso 5 do capítulo 13. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Apocalipse 13, 5. Esse período de 42 meses, estudamos no vídeo anterior. E esse período representa os mesmos 1260 anos. Agora esse poder iria proferir arrogâncias e blasfêmias. O que isso significa? Vamos entender o que é blasfêmia. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Lucas 5, 20 e 21. Então vemos que a pretensão de perdoar pecados é blasfêmia. Porque só Deus pode perdoar pecados. Vamos a outro exemplo. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10, de 30 a 33. Aqui vemos que a pretensão de querer ser Deus é blasfêmia. Porque Jesus disse: Eu e o Pai somos um, e eles queriam apedrejá-lo. Mas Jesus não blasfemou, porque ele é Deus. E esse poder quer ser a autoridade máxima na terra, ocupando o lugar do próprio Deus. Ele também mudaria os tempos e a lei. Houve 3 mudanças na lei de Deus, feita por esse poder, que está à disposição para quem quiser ver. Compare em sua Bíblia as mudanças. Em Êxodo 20, está a lei de Deus, os 10 mandamentos. Agora, acompanhe as 3 mudanças que foram feitas por esse poder. Ele excluiu o 2º mandamento, que é: não farás para ti imagens de escultura.
Mudou o quarto mandamento que é, lembra-te do dia de sábado, para o santificar. E colocou no lugar, guardar domingos e festas. E como tinha excluído o segundo mandamento, só ficaram 9. Então para voltar a ter 10, eles dividiram o 10º mandamento em 2. Quem nessa terra tem o poder para mudar a lei do Deus Todo-Poderoso? Aqui fica bem claro a pretensão de querer ser Deus. Todos os fatos aqui relatados seguem uma ordem cronológica dos poderes que atuaram na história, e comparando com as profecias, não tem como substituir ou alterar a ordem dos fatos. Não é uma coincidência, a forma como tudo se encaixa a cada tempo. Seria difícil de acreditar, se não se tratasse da própria palavra de Deus nos revelando. Mas Deus preservou sua palavra, miraculosamente através dos séculos para que hoje possamos ter em nossas mãos, um manual para nossas vidas, e para que não tropecemos em qualquer engano que Satanás possa vir lançar sobre nós. Espero que tenha gostado desse vídeo, te espero na segunda parte desse capítulo. Graça e paz a todos. Até mais, e tchau.